Ó, essa é uma pergunta muito importante, porque quando a aorta, que é a maior artéria que a gente tem, estiver calcificada, é porque tem calcificação por tudo, né, gente? Então, esse é um processo circulatório de ateromatose de longo prazo, né? E provavelmente uma pessoa que já tem talvez alguma alteração, alguma coisa circulatória. Às vezes não sabe que tem, né? Descobre que a aorta está calcificada num exame que foi fazer para outra coisa. Mas é realmente algo que a pessoa, né, tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque se não tiver nada, não tiver nenhum sinal, nenhum sintoma de nada, está mais do que na hora de ficar cuidando isso. A gente não pode despegar, né? Despegar que seria assim, como se ficasse caindo pedacinhos, né, dessas calcificações, porque pode entupir alguma coisa, né, pode dar uma embolia. Então, uma das coisas interessantes que a gente pode fazer, e vocês fiquem bem atentos a isso, porque a gente tem grandes resultados, tá? A gente pode fazer de uma forma sutil, aos pouquinhos, e arrumando, ajeitando essa circulação. Isso é aos poucos e longo prazo, tá? Mas eu já tive pacientes com calcificação de carótidas com, 60% da luz da carótida já estava comprometida, e essa pessoa que eu estou pensando de 60%, eu já tive com menos, 30%, 40%, tudo bem, mas essa de 60%, em 4 anos e meio, tinha diminuído para 20%. Diminuiu de 60 para 20 em 4 anos e meio. Tá? Isso medindo sempre no mesmo lugar, fazendo exames de ecografia e ecodoppler no mesmo lugar, com a mesma pessoa, para a gente ter certeza de que foi bem feita o exame de cuidados. Então, dá para a gente melhorar? Dá. É devagar, tá? Não é, e também não precisa ficar estressado demais com isso. O que é fundamental é entender que essa calcificação, ela tem a ver com duas coisas importantes. Primeiro, com algum tipo de irritação, lesão ou qualquer coisa que tenha acontecido na parede íntima dos vasos. Então, nós precisamos cuidar da parede de dentro do vaso, que é feita, adivinha de quê? Colágeno. Então, a gente precisa modular a informação do colágeno junto com da nutrição para regenerar e refazer essas paredes todas. Tá bom? Então, colágeno. Segundo, isso tem muito a ver com o deslocamento, né, do cálcio. O cálcio devia estar fazendo cálcio iônico, mantendo o organismo alcalinizado, e está sendo depositado por aí, porque está fora do lugar. Então, magnésio. A diminuição ou a falta do magnésio, a insuficiência da ingesta do magnésio ao longo da vida, faz calcificações por tudo que é lugar. Tá? Então, eu já dei duas coisas importantes para a gente prestar atenção. A homocisteína é um fator independente de lesão de êntima de vasos. Então, nós também precisamos ver como é que está a homocisteína na circulação. E a homocisteína responde à nutrição, né? E a gente sabe que há uma modificação do risco quando baixa a homocisteína. Então, medir a homocisteína e utilizar o VitaCard, que foi desenvolvido para isso, é fundamental. Tá? Eu estou dando aqui para vocês raciocinarem em cima, tá? Muito bem, então vamos ao que realmente interessa, o que faz, que todo mundo só quer receita de bolo, né? Ainda bem que aqui em casa quem cozinha é meu marido. Bom, então olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer numa calcificação de aorta, que não, né, com certeza, porque é um vaso grande, demora muito para entupir, então a gente sabe que ainda dá tempo, né? A gente vai fazer umbilicum, que é para regenerar a aorta.
cromo-íon Quantic para descaramelizar as artérias, porque é sempre, o início disso é sempre uma caramelização. Então, cromo para descaramelizar. Aí nós temos que ver como é que está o metabolismo da parte de gorduras do sangue. Porque o que acontece quando tem um problema na artéria? Faz um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é avisado para o resto do corpo. E aí aumenta o colesterol. Né? O colesterol não é a causa, ele está envolvido no processo, certo? Então o colesterol vai lá e deposita na artéria porque está inflamada. E é uma espécie de proteção. Aí esse colesterol que deposita lá começa a juntar, né? Porque o fluxo do sangue também, né, vai atrapalhar. Imagina que você pega um rio que está retinho as bordas e bota umas pedras na beira, vai começar a fazer um redemoinho de água ali. Acontece isso no nosso sangue, vai batendo e vai juntando naquela coisa que está ali que não devia estar, vai juntando pedaços de coisa que estão no nosso sangue, né? Até inclusive assim que vai chegando lá, piorando o processo, as plaquetas vão batendo ali, aí vai juntando toxinas, pode inclusive aparecer alguma bactéria, né? A gente sabe hoje que pode ter bactérias nessas placas, né? Ou até fungo e vírus, né? Porque vírus é algo que se estuda pouco, mas já se sabe que existe também um microbioma de vírus. A gente tem microbioma de bactéria e microbioma de fungo. E agora estão estudando microbioma de vírus. A gente carrega vírus de montão dentro da gente. E tudo isso pode estar incomodando ali. Então, para isso, né, melhorar, a gente usa o molibdênio, tá? Então, molibdênio, íon quântico. Então, a gente tem 2 oligoterápicos aqui, o cromo e o molibdênio, como muito importantes nesses processos circulatórios ligados com a ateromatose, tá? Aí vocês vão dizer assim, mas Rosângela, o problema era o cálcio, você me deu molibdênio e cromo. Não é o cálcio, não é o cálcio. O cálcio foi lá tampar o buraco, tá? O cálcio foi lá tentar resolver, tá? E o organismo depositou ele ali porque estava sobrando do jeito errado, porque não tinha quem levasse o cálcio para o lugar certo. Então, é um processo, certo? E não é cálcio que a gente vai usar aí, não vai usar a gente nem usa cálcio e íon quântico nesses casos, não precisa. Porque ao regular isso que eu estou falando, o cálcio vai para o lugar certo. Então, vocês vão lembrar da magcatal, que é o magnésio, já com a vibração, mas ele vai ter a parte que a gente chama de reposição mesmo, ponderal, que é importante nesse caso. E aí eu falei do umbilico e falei dos outros 2 oligoterápicos, tá? Isso é o básico do básico. Agora prestem muita atenção. Pelo menos durante 1 ano, no mínimo 1 ano, é fundamental que essa pessoa tome quelanthus. Porque o quelanthus, ele também trabalha não apenas a parte, vamos dizer assim, de jogar para fora das células, né? As toxinas, né? Principalmente metais pesados, ele também modula o mineral bom que está no lugar errado ou em excesso. Então, por exemplo, se você tiver um nível muito alto de selênio, que apesar do selênio ser bom, ele pode intoxicar, a gente vai usar quelanthus, tá? Então, lembre disso. O quelanthus serve para o que está para mais e para o que está tóxico. Então, a gente vai usar quelanthus aí, que a gente usa também nas carótidas, com grandes resultados. E o quelanthus pode usar 2 vezes ao dia. Aí, toda vez que usa quelanthus, tem que ter Nutreger, né? Então, quelanthus com Nutreger 2 vezes ao dia. Isso é fundamental. E aí você vai começar a trabalhar mesmo a retirada dessa placa daí. Se tiver homocisteína alta, tem que dar Vitacard, lembre disso.
E outra coisa fundamental, que é fundamental mesmo, tá, gente? Além do Magcatal, é Oxivit, porque nós temos que antioxidar, tem que antioxidar, tá? Oxivit. Então, a gente vai dar Oxivit, a gente vai dar o Magcatal, isso nutrição. Melhorar a parede de intestino, essa história toda para deixar a pessoa nos trinques, usar clorela. E aí, nós temos mais um detalhe. Como eu quero melhorar a íntima do vaso, é fundamental o colágeno, que é o Colamin, que a gente vai repor no mínimo 7,5 ml 2 vezes ao dia. Se for uma coisa mais séria, tem que refazer muita circulação, a gente vai usar 10 ml 3 vezes ao dia, tá? Mas 7,5 ml 2 vezes ao dia, que é nosso padrão de manutenção, costuma ser interessante. E aí, a gente também vai precisar da coenzima Q10. Porque a coenzima Q10, ela tem uma ação fantástica na modulação do óxido nítrico, que é o que vai cuidar dessa vasodilatação, né? E vai cuidar dessa parede também, e é um excelente antioxidante, principalmente para colesterol. Então, além do resveratrol também mas então vamos prestar atenção nisso e vamos pensar nisso, tá? A gente pode usar a coenzima Q10, daí ela pode ser ponderal. Lembrando que nós temos agora a coenzima Q10 de 200 miligramas purificada, tá? Da Kenbi. E aí, a gente vai usar a coenzima Q10 sempre junto com o ômega 3, tá? Ao mesmo tempo, você engole uma cápsula de 1 grama de ômega 3 com uma cápsula da coenzima Q10. Isso lembrando estou lembrando aqui da parte nutricional associada, que a gente sempre faz. Nutrição com informação, lembre da dobradinha, tá? Ao longo do tempo, essa pessoa vai ficar muito bem se fizer direitinho. Eu já tive caso de muito mais grave que isso, tá? Agora lembrei, placa calcificada em aorta abdominal com dissecção de aorta, gente. Dissecção é quando abre a parede. E esse caso, que foi um caso bem grave aqui, com risco iminente de morte e tudo, 4 anos depois, a gente trabalhou 4 anos o processo, 4 anos depois, simplesmente calcificou e ficou estável. Toda aquela situação não aumentou mais, ficou super bem. É algo que dá para a gente pensar aí que é possível sim ajudar, tá? Acho que é isso. Eu não estou falando aqui, mas Oxiflower estão em todos os protocolos. Para escovar o dente, para esfregar nos locais. No caso de circulação, a gente também esfrega, tá? Então, lembre do Oxiflower.